Olá, meninos do nono ano, tudo bom com vocês? Saudade. Mas vamos que vamos, né? Vamos orar, pedir a Deus para que essa situação acabe logo, né? Eu ainda tenho esperança de dar aula para vocês na sala de aula. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai interagindo por aqui. Nas aulas anteriores aí, eu enviei para vocês algo relacionado à Guerra Fria. Na verdade, eu já tinha até comentado um pouquinho sobre isso lá na sala de aula, né? Assim, bem por alto, sobre a questão da Guerra Fria. E nas aulas anteriores, aí no vídeo anterior que eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial, eu falei para vocês que quando, né, termina a Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, dá-se início a uma nova era no mundo, né? E essa nova era, ela ficou conhecida como Guerra Fria, né? Mas o que foi isso, a Guerra Fria? Eu pedi para que vocês fizessem um resumo dirigido e abordassem algumas questões, e a gente vai estar fazendo a correção do que eu pedi para vocês na atividade, certo? E à medida que eu for fazendo a correção, eu já vou tirando algumas dúvidas com relação ao assunto. Eu vou só compartilhar aqui o nosso material com vocês, para vocês estarem acompanhando direitinho, ok? Prontinho, deixa eu só colocar a tela cheia aqui. Vamos lá. Vamos lá então, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Acho que. Vamos lá. Agora vai. Prontinho. Então vamos lá. Guerra Fria, né? Eu coloquei aqui para vocês a fotinha, né? União Soviética, né? E os Estados Unidos, certo? Então vamos lá. Explica o que foi a Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria? E por que ela ficou conhecida como fria? Bom, Guerra Fria porque quando termina ali a Segunda Guerra Mundial, as duas potências que eram inimigas, né, socialismo e capitalismo, que eram inimigas, mas que se uniram para vencer a Alemanha, né? Com o fim da guerra não tinha mais nada, nenhum ponto para que as unisse. Então, cada um agora passa a querer demonstrar o seu poderio, né? Querer dominar o mundo. Então, começou uma disputa, na verdade, uma disputa que envolvia, né, um conflito de ordem política, econômica, social, ideológica, né, militar, entre essas duas potências e suas zonas de influência. As duas potências que a gente fala aqui é a União Soviética e os Estados Unidos. E Guerra Fria foi um termo utilizado, né, durante esse período em que explica, né, as disputas estratégicas e conflitos indiretos entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, logo após a Segunda Guerra Mundial, ok? Próxima questão que eu coloquei para vocês, né? Explique o bloqueio de Berlim. O que foi o bloqueio de Berlim? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no vídeo que eu falei para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, eu expliquei para vocês que a Alemanha, assim como na Primeira Guerra, na Segunda, ela é considerada a grande culpada da guerra. E o que vai acontecer com a Alemanha? A Alemanha ela foi dividida entre as quatro potências que fazia parte do grupo dos aliados, tá? E que eram a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Então, a Alemanha ela foi dividida em quatro partes, né, de influência,
entre as potências que venceram a guerra. Só que aí entra o detalhe, né, gente? Dessas 4 potências, 3 eram capitalistas e uma socialista. Então, aqui é como se fosse, mesmo que tivesse dividido a Alemanha em 4 partes, mas ficou como se ela tivesse 2 partes, porque eram 2 influências, né? Capitalista e socialista, certo? E lá na capital da Alemanha, que era Berlim, acontece a mesma coisa com a capital da Alemanha. Acontece a mesma coisa com Berlim. Se vocês repararem lá, na parte vermelhinha, vocês vão ver que lá dentro, onde está a capital, vai acontecer a mesma coisa. A Berlim ela foi dividida em 4 partes e cada partezinha de Berlim ficou com uma nação dessa daí. Só que a mesma coisa acontece com Berlim, no sentido de que a influência, né, capitalista de um lado e a influência socialista do outro, certo? E aí então que entra a questão do bloqueio de Berlim. Lembra que Berlim, a capital Berlim está bem na parte da Alemanha que pertence à União Soviética. Então, o que o governo soviético fez? O governo soviético fez o seguinte: entre os meses de junho de 1948 a maio de 1949, o que o governo fez? Nesse período, a União Soviética interrompeu o acesso ferroviário e rodoviário à cidade de Berlim Ocidental. Então, fez um cerco, né? A Berlim Ocidental, que estava lá na parte da Alemanha Oriental, ficou meio que cercada, né? Tendo ali grandes dificuldades de acesso da capital para a área de influência onde estava o domínio capitalista, certo? Então, isso aí, esse período aqui, esse fato, ele ficou conhecido como bloqueio de Berlim, ok? Terceira questão, né? Peraí. Terceira questão, aqui está falando, né? Discorra sobre a corrida armamentista e espacial implementada pelos Estados Unidos e a União Soviética. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a corrida espacial e a corrida armamentista, certo? O que foi? Vamos falar um pouquinho da armamentista primeiro. O que foi a corrida armamentista? Gente, quando termina a Segunda Guerra, então, que começa essa disputa entre socialismo e capitalismo, as principais potências que representavam essas ideologias aí, né, no caso aqui, Estados Unidos e União Soviética, elas queriam mostrar que eram superior uma à outra, né? Estados Unidos queriam demonstrar que era superior, né? E enquanto que a União Soviética também queria demonstrar que era superior. Então o que essas duas potências começaram a fazer? Elas começaram a melhorar o seu arsenal militar, desenvolvendo ali mísseis mais potentes, armas nucleares, né? De todas as formas aí, aproveitando-se do avanço da tecnologia já desponta nessa época, né? E ali preparando um arsenal bem potente para uma se sobressair com relação à outra, mas estava ali pau a pau as duas, né? Isso é corrida armamentista, uma querendo produzir armamentos mais sofisticados, mais avançados para ser superior à outra. E a corrida espacial foi basicamente a mesma coisa, mas no sentido de que esses dois países estavam investindo pesado na questão da tecnologia espacial, certo? A mesma tecnologia que eles usaram para a questão de mísseis, lançamentos de mísseis, né?
eles utilizaram para fins, né, no sentido da corrida espacial, na questão de lançamentos de foguetes, satélites, né? E aí, então, eles começaram, né, a desenvolver essa questão dessa tecnologia espacial. E aí, então, começa a corrida, né? Em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial, né, que orbitou a Terra, né, o Sputnik, né? Depois desse, no mesmo ano ainda, né, eles lançam o segundo satélite, né, que foi o Sputnik 2, e dentro desse satélite tinha uma cadelinha, a cadelinha Laika, né, que foi um fato histórico, porque foi o primeiro ser vivo que saiu da órbita terrestre. E a bichinha, a cachorrinha, ela só não conseguiu chegar aqui na Terra com vida, né? Porque quando, no retorno, né, do satélite, ela, por causa do calor, né, ali quando o satélite entra na órbita terrestre e vai cair aqui na Terra, esquentou demais e acabou matando a cadelinha. Mas vamos lá, 1958, os Estados Unidos também entra nessa disputa, lançando o satélite Explorer. Em 1961, os russos, ou soviéticos, melhor dizendo, lançam outro satélite, Vostok, e dentro desse satélite tinha lá o tripulante, né, o Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a sair do planeta Terra, né? Aí foi um grande feito realizado pela União Soviética. Mas em 1969, os Estados Unidos lançam, né, o foguete Apollo 11 com 3 astronautas, né? E estes conseguem alcançar a Lua, atingir a Lua. E foi o grande feito da história, foi o grande marco da história. Todos esses itens que eu falei para vocês ocorreram no período chamado, né, de corrida espacial. Próxima questão, coloquei para vocês aí falar sobre as alianças, né? As alianças militares da Guerra Fria, né? E seus objetivos aí. O objetivo, gente, tanto da aliança capitalista quanto da aliança socialista era a mesma. Era defender a sua ideologia, defender o seu lado. Então, por exemplo, Estados Unidos, a aliança militar dos Estados Unidos, né, ou dos Estados Unidos e dos países de influência, né, dos seus países de influência, era a OTAN, né, que tinha como objetivo defender os países da Europa Ocidental, né, da ameaça soviética. Então, eles iriam defender a qualquer preço, a todo custo, esses países de uma possível ameaça soviética. E do outro lado, a gente vai ter o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, que também tinha um objetivo parecido, só que eles iam defender a Europa Oriental da ameaça capitalista, tá certo? Vamos lá. A próxima questão aqui, a questão de número 5, é o que levou à construção do Muro de Berlim. Lembra que eu falei para vocês que a capital da Alemanha, Berlim, ela ficou também dividida em 4 partes, em 4 influências, lembrando que essas 4 partes acabou se transformando em 2, porque o mundo estava bipolar, o mundo ficou bipolarizado, né? O mundo ficou bipolarizado porque depois da Segunda Guerra ele estava dividido entre socialista e capitalista. Então, Berlim, por mais que ela tivesse sido ali dividida entre os 4 vencedores da guerra,
mas ela ficou também bipolarizada, tendo Berlim Oriental, né, liderada ali com a influência socialista, e Berlim Ocidental, que era o lado capitalista. Ok? Aí vem a questão, por que que aconteceu, por que que teve a construção desse muro lá na capital, Berlim? Vamos lá. O Muro de Berlim, ele ficou sendo considerado na história aí da Guerra Fria, o Muro de Berlim ele ficou considerado como o símbolo da Guerra Fria. E durante um bom tempo, né, a Alemanha Oriental, que era a Alemanha socialista, né, ela atravessou por um período de crise muito grande, principalmente até mais ou menos meados da década de 1960, certo? E aí, o que começou a acontecer? As pessoas que moravam na Berlim Oriental começaram a perceber que na Berlim Ocidental a situação estava melhor, estava mais desenvolvida, as condições dos berlinenses lá do lado ocidental estava bem melhor do que do lado oriental. Então, o povo lá do oriental começou a ir para o lado ocidental em busca de melhorias, né? Melhorias que eles acreditavam que iriam encontrar nesse setor ocidental. E aí, então, o que aconteceu? O governo soviético, né? O governo da Berlim Oriental, percebendo que cada vez mais as pessoas do seu lado estavam indo para o lado capitalista, ele foi e ordenou a construção de um muro para que viesse impedir que as pessoas do lado oriental fossem para o lado ocidental. E por isso a construção desse muro, que depois foi colocado arame farpado, e que muitas pessoas perderam suas vidas tentando pular esse muro para o outro lado, né? Enfim, e por isso ele acabou se tornando nesse símbolo, né, da Guerra Fria. Próxima questão, explique a cortina de ferro, questão de número 6. Explique a cortina de ferro. A cortina de ferro, gente, vocês podem observar a imagem que eu coloquei para vocês aí, né? É a expressão usada para designar a divisão da Europa. A Europa também ficou dividida, né? Como o mundo, eu disse para vocês, o mundo ele ficou bipolarizado, né? Principalmente a Europa, que foi o foco, né, da guerra, que foi o foco da guerra, da Segunda Guerra, da Guerra Fria, né, com exceção dos Estados Unidos que se fazia presente, mas os demais países eram praticamente todos europeus. Então a Europa ela ficou dividida em duas partes, né? A Europa ficou bipolarizada. De um lado, o lado oriental, o socialismo, e do lado ocidental, o capitalismo, né? Do lado oriental, com a influência da União Soviética, do lado ocidental, com influência dos Estados Unidos, ok? Vamos lá. Próxima questão, a última, né? Para a gente finalizar. Aí vem falando, para a gente falar um pouquinho sobre o fim da Guerra Fria. Bom, o fim da Guerra Fria, muitos estudiosos, né, afirmam que a Guerra Fria ela teve o seu fim com a queda do Muro de Berlim, que ocorreu entre a noite do dia 9 e 10 de novembro de 1989. E quando eles derrubam o Muro de Berlim, há a unificação de Berlim novamente, né? Berlim se torna uma única cidade novamente. A partir daí, então, só foram tendo acontecimentos que levavam cada vez mais à confirmação do fim da Guerra Fria, né? Aí, em 1990,
o Pacto de Varsóvia, que era aquele pacto militar que foi criado com o intuito de conter o avanço capitalista, né? Enfim, ele anuncia o fim das suas ações militares, das suas funções militares, certo? Em 1990. Em 1991, a União Soviética ela deixa de existir, a Rússia volta a ser Rússia novamente, e a União Soviética, né, ela deixa de existir, como eu falei para vocês, e surge 15 novos países, né, ou 15 países independentes, e só que nesse contexto aqui, a Rússia ela vai continuar sendo uma potência militar, certo? Tanto que mantém até hoje o controle de armas nucleares, ok? Então, assim, acabou, mas recentemente a gente vê muitos murmúrios, né? Murmúrios de algo, né? Relacionado aí. Os Estados Unidos ficam um pouco com o pé atrás com relação à Rússia, ao mesmo tempo que está amigos ali, mas sempre tem aquela questão de a qualquer momento vir à tona uma inimizade novamente, né? Mas até então as relações ainda, né, estão sendo contidas, principalmente pelo apoio, com o apoio que se tem da ONU, né, com relação a essa a questão de mais guerras. A ONU sempre intervém tentando ali contornar situações, mas o mundo já fica assim na expectativa de uma nova guerra, seja fria, seja quente, né? Agora, aqui, só um detalhe que eu não falei para vocês, né? Guerra Fria, porque essa guerra, as principais potências, né, que eram as principais, as que eram as consideradas mais armadas, mais preparadas, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, elas não tiveram confronto direto. Eu mencionei para vocês lá atrás que elas se confrontavam, mas de forma indireta, né? Porque essa guerra foi uma guerra mais ideológica. Não houve confronto direto entre essas duas potências, apesar de que elas apoiavam, né, algumas situações em outros lugares de influência, como foi o caso do Vietnã, da Coreia, né, em que eles tentavam levar ideologias e acabou tendo confrontos nesses lugares aí. Inclusive na Coreia, né, houve a divisão da Coreia, em que existe até hoje, né, a Coreia do Norte, com influência comunista hoje, e a Coreia do Sul, que é a Coreia capitalista, e tem todo o apoio dos Estados Unidos. Enfim, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês aí nas atividades, espero que vocês façam uma correção da atividade de vocês, e nas nossas próximas aulas a gente vai estar abordando mais algumas questões sobre a Guerra Fria. Um abraço para vocês e até a próxima.